Todo mundo já teve medo de cemitério. É medo de criança. A gente cresce e ri disso. Mas e se o medo não fosse bobagem? E se, uma noite, ele batesse do outro lado da parede? Hoje são 3 relatos que ninguém conseguiu fechar. Um menino morto que veio cobrar. Um marido que não saía do apartamento da viúva. E uma mulher que rezava, sem saber, diante da própria cova. E lá em Avaré, interior de São Paulo, tem a sepultura do Raimundinho, que é uma sepultura de um menino que faleceu de... Ai, não é? Leucemia é outro. Ele faleceu de... Como é o nome daquela doença, gente? Nossa, me fugiu da cabeça agora. Não é diabetes, não é leucemia. Bom, ele faleceu criança ainda, meningite, lembrei. Nossa, o Raimundinho faleceu de meningite. Tem uma história triste, né? Ninguém queria cuidar dele, porque era uma época que era contagiosa, aí jogavam comida, né, no quintal dele. É uma história que eu ainda quero investigar, mas a questão é, ele tem uma sepultura no interior de São Paulo, que é uma sepultura pequenininha, todo com azulejo azulzinho e tal, e toda finados, quando a gente ia lá, que é o mesmo cemitério que meu avô tá sepultado, a sepultura dele tava cheia de doce, tava colorida, linda, doce e brinquedo. Eu passava, eu ficava com a inveja, falava, nem eu tenho tanto brinquedo, esse menino tem. E aí eu ficava de longe, e é um contraste, né? Uma sepultura, um lugar mórbido, vazio assim, né? Vazio de vida, de morte, cheio de morte, mas colorido, bonito, com catavento que virava, com bombons coloridos, uma vez tinha um ferrorama lá, menino. Caramba, ferrorama era sonho. Era o meu sonho, eu tive um ferrorama. Eu queria brincar com o ferrorama. E a minha mãe, não toque nesse negócio aí, porque é dele e tal. Dele, né? Uma pessoa que morreu. E eu sempre cresci com essa ideia. Uma vez, para resumir a história, eu fui e gravei com uma câmera uma Handicam. Eu tive uma Handicam, porque era minha fiel escudeira, que eu gravava tudo, e eu fui no cemitério e gravei. Falei, essa aqui é a sepultura do Raimundinho, que eu vejo desde criança e tal. E aí meu primo rogou uma praga. Eu falo que é uma praga. Ele falou assim, você não trouxe doce pra ele? Ele vai te visitar à noite. Nossa. E aí eu fico com medo, isso me introjetou na cabeça, né? Eu falei, não vai não, né, Raimundinho? Não vai me visitar, mas não deu outra. À noite eu ouvia barulho de passo pela casa. Eu ouvia, sabe esse barulho dentro da parede? Faz... Eu ouvia, cara, foi perturbador. Tanto que eu tive que me levantar, desliguei. Era uma Handicam que gravava em DVD, só que era um DVD que dava pra você apagar e gravar coisa em cima. Regravava, né? Aí eu apaguei tudo, não tem essas imagens mais, mas o meu medo foi tanto que eu tive que ir lá. É psicológico. Eu fui lá, apaguei, falei, Raimundinho, acabou, apaguei, não gravarei mais a sua sepultura. Mas eu gravei outras vezes, já fiz muitas fotos lá pro meu canal, contei essa história, mas pra mim é a história que mais me apavorou porque eu entrei no contexto. Por isso que eu falo que religião, terror, tá tudo dentro, tá tudo na mesma seara. Quando você entra no contexto... Reparem como esse caso começa. Um primo rogou uma praga de brincadeira. Não trouxe doce pro menino. Ele te visita à noite. É o tipo de coisa que a gente descarta na hora. Sugestão. A cabeça se assusta sozinha. Tá, mas guarda essa objeção, porque nos próximos casos o morto não é uma ideia plantada na sua cabeça. É uma presença que outras pessoas veem, no mesmo cômodo, ao mesmo tempo. Fim. Vidas? Eu morava no 4º andar em um prédio, lá em Miami. Aí uma noite, uma senhora tocou na porta e eu não sei se eu já tinha visto. Aí ela falou assim, eu atendi, né? Ela falou, vocês são brasileiros? Ela era peruana e ela falava português, portunhol, né? Uhum. Ela falou, eu ouço vocês falarem português aí. Falei, vocês são brasileiros? Sou. Aí ela foi explicar que ela era casada com um português que tinha morado no Brasil, tinha aposentadoria no Brasil, mas ela não tinha contato, ela não sabia o que fazer, ela tinha contato com as irmãs dele e tal. Se eu poderia ajudá-la a tentar ver se ela para receber a pensão, etc. E aí eu conversei com ela, mas porque eu já estava pesquisando, isso foi em 2006, eu acho. E eu já tinha pesquisado vários fenômenos, sobretudo fenômenos que acontecem com pessoas, mulheres
que perdem o marido. Aí eu falei, deixa eu aproveitar aqui, né? Aí ela indo embora, falou tchau pra mim, saímos. Aí eu falei, dona Mercedes, a senhora por um acaso, assim, quanto tempo que o seu marido morreu? 2 meses. Por acaso a senhora vê o seu marido em sonhos? A mulher arregalou os olhos. Em sonhos? Eu lo veo assim, como te estou vendo a ti. Falei, como assim? Ela falou, eu vejo ele assim. Onde? Na minha casa. E ela morava no mesmo andar que eu. Falei, como na sua casa? Ele está na minha casa, ele não sai de lá. Eu falei, há quanto tempo? Desde que ele morreu. Aí eu comecei a conversar com ele, falei, e o que é que ele quer? Ele está com raiva de mim, porque eu deixei ele ser internado em um asilo. Aí eu comecei a conversar com ela, né? Eles estavam casados há 30 anos, ele era muito violento. Ela sofreu violência doméstica, física, emocional, psicológica, todo tipo, mas ela aguentou ficar com ele. E aí ele estava com mal de Parkinson, ficava numa cadeira de roda em casa. Mesmo assim, ele arrumava maneira de, por exemplo, de fazê-la tropeçar. Ele era muito ruim. Sim. E ele foi, ruim. E ela foi reclamar então com o serviço social da cidade. Aí ela foi orientar, aí ele ia viajar. Aí eles falaram, ele vai viajar. Ele foi orientado pelo pessoal lá do governo municipal a trocar as fechaduras da casa. Trocar a fechadura da casa e não deixar entrar. Falou, quando ele voltar, que ele for tentar entrar, a senhora nos chama que nós vamos recolhê-lo e nós vamos interná-lo em um asilo. Aí ela fez isso. E ele foi, e ele ficou super bravo, e ela chamou, telefonou para eles, e eles vieram buscá-lo. Aí ele morreu, então, depois de 1 ano no asilo. Agora, a coisa mais fantástica, as irmãs dele, elas moravam em Miami também, elas não gostavam muito dela, né? Dessa mulher. Então, ele morreu, mas as irmãs não contaram para ela que ele tinha morrido. Ela só foi saber, só deram notícia 10 dias depois que ele tinha morrido. Só que depois eu estava conversando com ela e fazendo os cálculos, ele foi para casa dela no dia que ele morreu, porque quando a irmã falou que ele tinha morrido, ele já estava na casa dela há 10 dias, atazanando a vida dela. Caramba. E ela conviveu com ele. E aí, você vê como plasmar as coisas, né? Quando ele estava, um dos exercícios que deram para ele que ele tinha o mal de Parkinson, para ele fazer, era pegar uma bolinha de tênis e jogar na parede. Joga, ela reboteia, você pega e volta, tá, e faz aquele barulho. E eu falei, o que é que ele fica fazendo lá? Uma, ele ia atrás dela. E outra, jogando a bolinha de tênis. Aí eu falei, mas ele não sai do seu apartamento? Sai para onde? Ele vai comigo para todo lugar. Onde ela ia, ele ia atrás. E eu perguntei então, e o que é que ele quer? Ele quer saber por que eu deixei ele no asilo. Sim. Aí eu falei para ela, e ela era vidente, ela via, depois conversando com ela, ela era de tipo descendentes de incas, e eles muito espiritualizados também, ela via espíritos desde pequena, ela me contou. Aí acho que ela não sabia que eu era espírita, eu falei, eu poderia ir lá conversar com ele? Ela falou, sim, claro. Então marcamos um dia, então eu fui, mas eu não o via. Aí ela via. Então eu cheguei, eu fui lá, encontrei e tal, e fui lá conversar com ele. E ela me direcionava, onde ele está. Então a gente sentou na mesa, né? Sentado aqui e ela via ele, tudo. E eu falei, então a senhora intermedia. Ele tá ali. Ele tá, você fala pra lá. Tá aí. Aí eu comecei a falar. E eu coloquei os dois para conversarem. Uhum. Então ele queria saber por quê. Aí ela já tinha me falado que ele era muito... Agora a história muda de tamanho.
Uma vizinha em Miami diz que o marido morto não sai da casa dela, perseguindo, jogando bolinha de tênis na parede, do mesmo jeito que fazia vivo. E aqui vem o detalhe que arrepia. Fazendo as contas, ele estava ali havia 10 dias. Exatamente desde o dia em que morreu. 10 dias antes de qualquer parente avisar que ele tinha partido. Isso não é uma sensação. Isso é uma data que bate. Fim. Violento. E que ele agredia fisicamente, emocionalmente. Aí eu falei, a senhora vai falar para ele exatamente por que ele foi para o asilo, que a senhora deixou ele para o asilo. Qual a razão? E ela começou a falar para ele isso aí. Aí eu fui conversando, então, se ele entendia. E ele me ouvia. Eu perguntava para ele, está me ouvindo? Está me ouvindo. Eu sei que foram 3 noites. Aí esse primeiro dia, tá. Aí terminou, era uma noite, né? Então, tipo, eu ficava lá 1 hora, mais ou menos. Aí depois da cozinha, quando nós terminamos, aí eu fiz lá uma oração e tal, e eu falei, e o que é que está acontecendo? Eu falei, está indo lá para a sala, e sentou no sofá. Aí eu fui lá, e eu, tipo, no espiritismo, você dá o passe magnético, né? Então eu fui lá, dei um passe e ele foi para casa. Aí eu falei para ela, se ele estiver aqui ainda amanhã, a senhora me avisa que eu vou falar com ele de novo. Aí no outro dia, 9 horas mais ou menos, ele tá lá. Aí eu falei, bom, então vamos lá de novo. Aí eu fui de novo. Aí nós começamos a conversar. E eu falei para ela, explica de novo direitinho. Fala para ele que a senhora o perdoa, apesar de toda a agressão que ele fez, tal. E aí teve já um intercâmbio muito interessante, e inclusive teve um momento que ela é como se fosse uma catarse, sabe? Ela começou a chorar, teve um negócio muito bonito entre eles, e teve esse trabalho de perdão e tal. Aí, no final, um pouco antes do final, ela arregalava os olhos assim. Eu falei, o que a senhora está vendo? Ela... Esquece o exorcismo de filme, com fumaça e latim. O que se descreve aqui é outra coisa. 3 noites de conversa. Um trabalho de perdão entre um casal, um vivo e um morto. E o espírito teimoso que some e volta no dia seguinte, como quem ainda não terminou de falar. A vizinha via tudo. Ela é a testemunha. Você decide se ela viu ou se inventou. Falou, a mãe dele está com ele. Ela se aproximou. A mãe já estava lá há muito tempo, só que ele não conseguia vê-la. Aí eu achei muito bonito. Aí os dois... Aí veio uma outra irmã, que estava desencarnada, tinha morrido também, e um amigo dele que ele gostava muito, que também tinha morrido. Aí no final... eu fiz lá uma oração de encerramento e ela os viu volitando, flutuando, e saíram do prédio, do apartamento. Não tinha ninguém. Falei, tem alguém aqui? Não, estou sozinho. Falei, bom, então acho que funcionou. Aí no outro dia, só 9 horas, ela bate de novo lá. Aí ela falou, eles estão de volta. Voltou. Aí eu fui lá e eu falei, ele sentado lá. O que ele quer? Ele quer pedir perdão. Olha. Uma coisa mais linda. E ela falou que ele era devoto do coração de Jesus. E era uma estátua que ele tinha lá dele. Ele se ajoelhou. Ela via ele se ajoelhando e pedindo perdão. Aí veio a mãe, veio a irmã, tudo desencarnado, o amigo, tudo. Meio que assim o cercaram. E aí eles foram embora e não voltaram mais. Eu vi a Vietê fora do corpo. E então na última noite, a história vira. Não é o vivo que resolve. Vem buscar. A mãe dele, já morta. A irmã, morta. Um amigo, morto. Ele se ajoelha, pede perdão, e os 4 flutuam para fora do prédio. Pensa nisso por um segundo. Não é um fantasma sendo expulso. É uma família de mortos vindo levar um dos seus para casa. Guarda essa imagem, porque o próximo caso é ainda mais estranho. Até hoje, sim, é o relato que eu mais falo, que é um que se chama O Túmulo Sem Nome. Posso contar aquele rapidinho? Pode. O Túmulo Sem Nome. Um coveiro, o Raniel, um abraço pro Raniel, inclusive. Ele trabalhava
num cemitério pequeno de uma cidade aí. E aí ele foi transferido para outro cemitério. Quando ele chegou nesse novo cemitério, ele já ficou amigo de todo mundo ali, ele viu uma coisa de preto assim, durante o dia, passando lá no fundo. Aí ele falou, caramba, eu tô vendo assombração. Depois de tantos anos trabalhando no cemitério, é a primeira vez que eu vejo uma assombração. Aí ele foi lá e não viu mais a pessoa. Só que ele viu que tinha um túmulo sem nome na lápide, túmulo branco, e tinha uma rosa em cima do túmulo. Ele falou, caramba, o fantasma deixou uma rosa aqui. Ele não contou pra ninguém, ele falou, sou novo aqui, não quero queimar meu filme. Eles vão falar, pô, o coveiro medroso. Passaram-se aí alguns dias, quase uma semana ou uma semana talvez, ele viu de novo. Só que ele falou, não é fantasma, impossível, eu vou lá. Ele seguiu e não era fantasma, era uma mulher de véu rezando para esse túmulo. E ela pôs a flor. Quando ela levantou para sair, ela deu de cara com ele. Ele falou, peraí, a senhora tem parente aqui desse túmulo? Ela levantou o véu, a mulher era linda. E aí ele falou assim, pô, esse túmulo aqui é de algum parente da senhora? Porque não tem nome, se a senhora quiser a gente põe o nome aí e tal. Ela falou assim, não é outra coisa. Aí ele foi conversando com ela, pegando amizade, eles saíram ali pra tomar um café, ele estava interessado nela, e ela trabalhava com TI, programação e tal, e era também na época da pandemia. Ele ficava em casa, ela né, ficava em casa, não trabalhava, e ela não tinha parente nenhum vivo, ela morava com a mãe que já tinha falecido, ela não tinha parente nenhum e ela era solteira, ela não tinha relacionamento com ninguém, ela estava totalmente enclausurada na vida dela. E um dia, fortuitamente, ela encontrou esse túmulo sem nome e ela falou, essa pessoa aqui, que tá aqui, que morreu, é que nem eu. Ela não tem ninguém por ela. Então ela passou a ir quinzenalmente nesse cemitério, entregar uma flor e rezar, às vezes ela acendia a vela, pela alma daquela pessoa, porque ela falou pro Raniel, pro coveiro, eu quero que essa pessoa que morreu aqui, que tá aqui, saiba, lá no céu, que ela tem alguém por ela, que ela tem alguém que gosta dela, alguém que dedicou energia, amor para ela lá no céu. E eu vou sempre fazer isso até enquanto eu puder, para essa pessoa se sentir acolhida. E o Raniel achou aquilo lindo, né? Aí um dia, o Raniel estava ali tentando ainda, mas às vezes ele encontrava com ela, às vezes não. O administrador do cemitério falou assim, é o seguinte, chamou todo mundo e falou, a gente tá ficando sem espaço aqui na ala B ali, sei lá, na ala. Então vai ter que demolir os túmulos dali. Principalmente aquele túmulo tal, ele ficou gelado, ele falou, mas e a família ali do morto tal? Aí o dono falou assim, tem ninguém enterrado ali, aquele túmulo é cenográfico. Teve uma empresa que queria gravar uma cena de uma novela, um canal queria gravar, eles construíram, gravaram e eu deixei lá, porque é muito bem feito, gravar a cena de uma novela, que a viúva se jogava em cima, mas não tem ninguém sepultado ali, então nós vamos precisar daquele espaço. O Raniel, derruba aquilo. Aí ele falou, cara, se eu derrubar aquilo e a mulher chegar, ela vai ficar doida. Uhum. Eu tenho que falar com ela. E aí ele pensou, eu vou esperar ela chegar aqui e tal, pra trocar uma ideia com ela, tal, eu vou contar, porque ela tava pra dar os dias que ela chegava, porque era inconstante. E ela não veio, o chefe falou, se não demolir, aí eles tiveram que demolir. Aí ele demoliu, ele falou, agora é mais importante que eu pegue ela na porta do velório aqui do cemitério, porque se ela descobrir que o túmulo foi destruído, ela vai ficar arrasada. Ele esperou, ela não veio, ela esperou, ela não veio, aí nisso chegou a noite, eles tiveram que, o amigo dele falou lá, ó, Raniel, me ajuda aí que a gente vai ter que fazer um enterro agora. Ele falou, mas agora à noite? Os parentes vão deixar enterrar à noite? Não faz sepultamento à noite, é só de dia. Ele falou, né, que essa pessoa que morreu não tem parente nenhum, ela é uma pessoa sem parente, e ela pagou para ser sepultada nesse cemitério. Ela já comprou o jazigo. E ela não tem ninguém, tá lá no velório, o corpo dela, mas não tem ninguém vai visitar. Então a gente já pode fechar e enterrar rápido, não tem problema. Tá tudo registradinho. E quando ele foi lá no velório, era ela que tinha acabado de falecer no dia anterior, condição cardíaca que ela já tinha até falado para ele que ela estava em tratamento. E ela morreu. Sai do apartamento e vem para o cemitério. Um coveiro vê uma mulher de véu rezando diante de um túmulo branco, sem nome, com uma rosa em cima. Ela faz isso há anos.
Reza por um desconhecido enterrado ali, para ele não se sentir sozinho no céu. Bonito, né? Só que tem um problema. Aquele túmulo é cenográfico, é vazio. Ela estava rezando pro nada. Repara no que vem agora. E aí, cara, o Raniel e o amigo dele, mais um outro coveiro, sepultaram ela exatamente no local onde era o túmulo sem nome. E hoje o túmulo sem nome tem nome, que é o nome dela. E aí o Raniel falou assim, cara, todos esses anos ela ia lá e rezava no túmulo que seria dela. Que não tinha ninguém ali. Ela estava rezando à toa, pro vazio. Então eu agora vou fazer o papel que ela fazia. Eu vou rezar todo sempre que der, eu vou vir aqui, deixar uma flor, acender uma vela, para ela saber que ela não tá sozinha, que ela tem alguém sim, que sou eu, que eu vou ficar aqui por ela, lembrando que ela existiu um dia. Caraca. E foi sensacional. Isso aí não é um relato de terror, mas eu acho assim, me marcou muito quando eu li, eu quase chorei lendo isso pro público. Sim. Eu falei, cara, que isso? Experiência mais assustadora que você teve. O cemitério manda demolir o túmulo vazio e a mulher some. Dias depois chega um enterro noturno, sem parentes. É ela, e a sepultam exatamente onde ficava o túmulo sem nome. Ela rezou a vida inteira diante da própria cova. Passos na parede, uma bolinha de tênis, um túmulo que ganhou o nome de quem rezava por ele. 3 marcas no mundo real, nenhuma explicação que feche. Testemunho ou fenômeno? Eu deixo você decidir de que lado cada parte fica. Mas se essa história mexeu com você tanto quanto mexeu comigo, se inscreve no canal. Porque segredo guardado é o que não falta por aqui.